Bem, vamos começar falando o que é a fisioterapia neurofuncional. Essa é uma especialização exclusiva da fisioterapia, que atua de forma preventiva, curativa, adaptativa ou paliativa nas sequelas resultantes de danos ao sistema nervoso, abrangendo tanto o sistema nervoso central, que engloba o encéfalo e a medula espinhal, como também o sistema nervoso periférico, que engloba os nervos cranianos, os gânglios nervosos e os nervos raquidianos, bem como aqueles com doenças neuromusculares, como as miopatias, que são basicamente desordens musculares que são restritas ao músculo, sem nenhum problema estrutural envolvendo o nervo periférico, sendo que suas causas podem ou não ser genéticas. A neurofuncional foi reconhecida como uma especialização da fisioterapia em 9 de dezembro de 1998 com a resolução número 189 do COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, comprovando o efetivo exercício profissional no campo dessa especialidade, que ocorre através de documentos que comprovem uma continuidade de estudos e ações profissionais nesse tipo de assistência, bem como trabalhos científicos publicados e participação em eventos científicos e culturais dessa espécie. Esse profissional é responsável desde a avaliação e diagnóstico cinético-funcional do paciente, até a prescrição e aplicação do tratamento e a definição de uma data para a alta. A seguir, então, nós veremos com as demais integrantes do grupo os tratamentos fisioterápicos e as áreas de atuação da fisioterapia neurofuncional. Serão abordadas as principais técnicas de tratamento em fisioterapia neurológica, sendo elas facilitação neuromuscular proprioceptiva, conceito neuroevolutivo Bobat, estimulação elétrica funcional FES, bolas suíças, terapia por restrição e indução do movimento e técnica biofeedback. Facilitação neuromuscular proprioceptiva. Esse método tem como objetivo principal obter a máxima quantidade de atividade que pode ser conseguida em cada movimento voluntário, com o maior número possível de repetições desta atividade para facilitar a resposta. Para obter o melhor resultado ao paciente, é necessário que o fisioterapeuta entenda o método de tratamento e saiba executar a prática da melhor maneira. O conceito facilitação neuromuscular proprioceptiva apresenta procedimentos básicos de execução, como resistência, contato manual, contato verbal, visão, entre diversos outros. As técnicas específicas e os padrões de facilitação têm como finalidade produzir o movimento funcional por meio de facilitação, inibição, fortalecimento e relaxamento de grupos musculares. Os padrões de facilitação utilizados na facilitação neuromuscular proprioceptiva são os escapulares e pélvicos, os de membros inferiores e membros superiores, que combinam os planos sagital, frontal e transversal. Nos padrões de membros superiores e inferiores, há duas diagonais com suas respectivas voltas. Tais padrões envolvem os movimentos de flexão e extensão, adução, abdução e rotação interna e rotação externa, que são dispostos em vários trios. Dois exemplos dos diversos trios possíveis são flexão, abdução e rotação externa, ou extensão, adução e rotação interna. Nas imagens, é possível observarmos uma paciente executando tal método, e na extrema esquerda observamos o método em si representado na imagem. Conceito neuroevolutivo Bobat. É um conceito voltado para a solução de problemas, a avaliação e o tratamento de pacientes que têm sequelas neurológicas resultantes de lesões no sistema nervoso central, as quais comprometem o movimento e o controle postural. O conceito surgiu do casal Berta Bobat e Carol Bobat, quando Berta recebeu um paciente hemiplégico e com espasticidade severa e percebeu que poderia modificar o quadro por meio de movimentos e posturas diferentes. Dessa maneira, houve o Bobat, geralmente chamado de conceito Bobat. O objetivo do conceito é realizar useios de técnicas que possibilitem a aquisição da funcionalidade dos pacientes. Para isso, o conceito inibe padrões de tônus postural anormal e facilita estimulando padrões motores normais, com o objetivo de auxiliar na realização de movimentos voluntários mais próximos do normal. Quanto maior o controle motor do paciente,
Menos suporte será fornecido pelo fisioterapeuta por meio dos pontos-chave, ou seja, pontos-chave estarão localizados em regiões mais distais, o que contribui para a independência do paciente. Como um ponto-chave é um local para a indução do movimento, deve-se evitar agarrar com força a articulação do paciente. Assim, podemos concluir que quanto menor o controle motor do paciente, menor será sua independência. Portanto, os pontos-chave serão em articulações mais proximais. Ao contrário, quanto maior for o controle motor do paciente, mais independente o paciente se apresentará e logo os pontos-chave serão em articulações mais distais. Consideram-se pontos-chave mais proximais cabeça, externo, ombro e quadril. Nas imagens abaixo, conseguimos observar esses pontos-chave bem claramente. Na primeira imagem, onde tem uma mão segurando atrás da orelha do bebê, é o ponto distal da cabeça. Na imagem ao lado, onde o bebê está deitado, é onde se encontra o ponto-chave no externo. Na imagem ao lado, onde o bebê se encontra com o braço esticado, é o ponto-chave do ombro. E na última imagem é o ponto-chave no quadril. Estimulação elétrica funcional, também conhecida como FES. É o emprego da eletroterapia que produz contração muscular com objetivo funcional. Em centros de reabilitação espalhados por todo o mundo, é normal utilizarem a eletroestimulação para substituir a inervação da musculatura esquelética de músculos paralisados, que antes eram inervados pelo sistema nervoso central. Ao utilizarmos a FES para contração muscular, devemos considerar alguns quesitos, que são grau de inervação do músculo e hipertrofia muscular. Ou seja, quanto menor o grau de inervação do músculo e atrofia muscular, maior será a intensidade da corrente necessária para despolarizar as células nervosas e musculares. Portanto, em alguns casos, o tratamento com a FES não será utilizado. Autores verificaram a eficácia da estimulação elétrica funcional na recuperação de pacientes hemiparéticos após AVE. Os resultados dos autores mostraram recuperação significativa de força muscular, quando a FES foi aplicada no punho, joelho e tornozelo. Nas imagens, observamos claramente a aplicação da técnica de FES. O tratamento com as bolas suíças podem ser utilizados em pacientes que tenham sequelas neurológicas, ortopédicas e inclusive na terapia intensiva. E as bolas suíças elas podem ser usadas tanto para o atendimento de crianças quanto para o atendimento de adultos, inclusive em vários setores, como o ambulatorial, o hospitalar e o domiciliar. E o objetivo desse tratamento é a facilitação do controle motor, e ele pode ser direcionado para um músculo ou um grupo de músculos específico, para que tenha o ganho da força muscular e trofismo, ou pode ser direcionado a diversos músculos de uma única cadeia cinética motora. E o tratamento com a bola suíça é eficaz para melhorar a coordenação, o equilíbrio e força muscular de pacientes, os quais apresentavam hemiplegia como sequela de um acidente vascular encefálico. A terapia por restrição e indução do movimento é uma técnica utilizada em pacientes que apresentam hemiparesia como sequela do acidente vascular encefálico. Nessa terapia, será recomendado o uso do membro superior parético por meio da restrição do membro superior sadio, durante 90% do dia em um período de 2 semanas. Então, o paciente utiliza uma luva ou uma tipoia para restringir o movimento do membro superior sadio e induzir o movimento com o membro superior parético. Na fase aguda, após o AVE, os pacientes não realizam os movimentos com o membro parético, porque eles acreditam que o membro parético não apresenta função. Dessa forma, os pacientes priorizam o movimento com o membro sadio, fazendo com que essa atitude seja prejudicial para a reorganização cortical do membro superior parético. A imobilização do membro não comprometido reduz o fluxo de informações somatosensitivas, incentivando a utilização do potencial subclínico pós-lesional do membro comprometido, a fim de aumentar o fluxo de informações somatosensitivas e favorecer o restabelecimento da função motora. Semelhantes a esses achados, vários efeitos positivos são relatados com o uso da terapia por restrição e indução do movimento nos estágios crônicos da recuperação. A técnica de biofeedback é uma técnica para revelar aos seres humanos alguns de seus eventos fisiológicos internos, normais e anormais, na forma de sinais visuais e auditivos,
de modo a ensiná-los a manipular estes eventos mediante a manipulação dos sinais exibidos. Eles podem ser usados para informar o paciente acerca dos movimentos, atividade muscular, força, deslocamento articular ou outras informações fisiológicas, mediante a amplificação e exibição dessas informações, de modo que esses pacientes possam aprender a controlar esses sinais. O biofeedback ele é considerado um importante incremento na reabilitação de pacientes neurológicos após uma lesão, e o biofeedback visual e auditivo ativa sinapses usadas e não usadas na execução do comando motor, a fim de estabelecer novos engramas sensoriais e auxiliar o desempenho dos pacientes mesmo após a retirada dos estímulos. Ou seja, o biofeedback ele pode incrementar a plasticidade neural por promover estímulos sensoriais auxiliares, sendo uma importante ferramenta para a neuroreabilitação. Essa técnica é eficaz para aumentar a amplitude de movimento do tornozelo, melhorando de forma significativa a marcha de pacientes hemiparéticos após o AVE, porque o tratamento com o biofeedback ele proporciona melhora no comprimento dos passos, na velocidade e simetria da marcha. Bom, a população idosa mundial, ela vai aumentar cerca de 15 vezes até 2025, podendo até ultrapassar 3 vezes a população jovem. Então, nós vamos ter, por consequência desses anos, o aumento, dessa população da terceira idade. O processo de envelhecimento, juntamente com processos patológicos, impactam na função cognitiva quanto motora, gerando intensas mudanças fisiológicas, podendo levar ao comprometimento de capacidades físicas, cognitivas, diminuir a mobilidade e também restringir as atividades diárias dessa parcela da população. A neurogeriatria, ela vem auxiliando, nessas patologias que desencadeiam com o passar do tempo, com a idade, Uma das que a gente mais conhece seria o Alzheimer, o Parkinson. Então, o fisioterapeuta estipula condutas de tratamento, tanto passivo, ativo, resistido, tentando devolver a qualidade de vida para o paciente nessa fase da vida. Então, o setor de neurogeriatria, ele é fundamental para devolver a qualidade de vida do idoso nessa fase. Na fisioterapia neurogeriátrica, é de extrema importância a realização de treinamentos e orientações complementares ao tratamento para pacientes, familiares e cuidadores, com relação às atividades propostas a nível domiciliar e não somente durante sessões de fisioterapia, como treino de equilíbrio, utilização de estímulos proprioceptivos, treino das atividades de vida diária com funcionalidade, a utilização de dispositivos para auxílio na deambulação, como por exemplo os andadores ou bengalas, e também o emprego de métodos neurofisiológicos na fisioterapia motora. Nesse caso, é uma senhora e ela teve um AVC hemorrágico. Nessa atividade que ela está realizando, ela está fazendo a transferência de peso de sentada para deitada e de deitada para sentada. Nessa ocasião, o fisioterapeuta tem que auxiliar ela a fazer os movimentos de deitar e de sentar, para que quando as pessoas que cuidam dela forem levantá-la ou forem transferi-la para uma cadeira de rodas, ser mais fácil ela poder ajudar, já que ela não está com os dois lados paralisados, mas sim uma hemiplegia de um lado só. E esse exercício é muito importante e diz respeito àquela conduta fisioterapêutica grifada no slide anterior, que diz que o fisioterapeuta neurofuncional, ele deve
promover realização de treinamento e orientações complementares ao tratamento para pacientes, familiares e cuidadores, com relação às atividades propostas a nível domiciliar e não somente durante as sessões de fisioterapia. Então, aquele esforço não é só para aquela hora, para aquele momento da fisioterapia, mas também em casa, porque ela vai poder ajudar, vai poder acompanhar, e os cuidadores poderão ver o jeito mais fácil de levantá-la, para que ela não venha se machucar. Fisioterapia na neuroadulta. Afinal, o que ela é? Bom, essa área trata distúrbios estruturais do sistema nervoso e, assim, realiza o diagnóstico e tratamento de todas as doenças, que é dividido em central, periférico e autônomo. A importância desse tipo de tratamento será contida em exercícios para o corpo inteiro que estará relacionado à vida diária das pessoas. E elas têm como objetivo de melhorar as lesões específicas que foram afetadas. Então, assim, para que o paciente consiga voltar futuramente como antes. Algumas neuropatologias mais frequentes são a epilepsia, o AVC, paralisia cerebral e outras. A maioria dos pacientes podem ter problemas, limitações, dificuldades, entre muitas outras coisas. Estes tipos de tratamento irão promover a correção da postura, prevenção de novas doenças, aumento na amplitude do movimento e muito mais. E tudo isso para que o paciente tenha melhores resultados a cada sessão. Neuropediatria. O que é fisioterapia na neuropediatria? Essa área oferece tratamento para crianças que portam algum tipo de alteração neurológica, congênita ou adquirida, com a finalidade de desenvolver suas habilidades motoras, podendo alterar o funcionamento do sistema nervoso central e periférico. O fisioterapeuta que trabalha com neuropediatria tem a oportunidade de acompanhar os principais marcos do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, desde aspectos sensoriais, motores, cognitivos, comportamentais e de comunicação. Então, o principal objetivo é tratar com eficácia os distúrbios relacionados, sempre minimizando os efeitos da incapacidade, seja ela permanente ou não, e readquirir a máxima independência funcional possível. Quais os problemas que necessitam do serviço de um fisioterapeuta? Paralisia cerebral é caracterizada por alterações neurológicas permanentes que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo, envolvendo o movimento e a postura do corpo. A síndrome de Down é uma alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais, o par 21. Espinha bífida é uma malformação da medula espinhal e da coluna vertebral. Ambas se desenvolvem no embrião a partir do tubo neural. Traumatismo crânioencefálico. Qualquer lesão decorrente de um trauma externo que tenha como consequência alterações anatômicas no crânio. Atrofia muscular. Sem um nível adequado de proteína SMN, há perda de neurônios motores na medula espinhal, impedindo que os músculos recebam sinais adequados do cérebro. Desvios posturais, como escoliose, lordose, e problemas respiratórios, como bronquite e asma. Como funciona o tratamento da fisioterapia neurológica? Essa área da fisioterapia trabalha com crianças, porém é fundamental destacar que elas não são as únicas beneficiadas por esse tratamento. Os pais e todos os responsáveis por elas também são, pois a fisioterapia neuropediátrica aprimora seus movimentos, tornando-as mais independentes para realizar atividades básicas do cotidiano e ajudando-as a ter uma vida saudável, tendo como foco principal a evolução no tratamento de problemas motores. A neuropediatria envolve toda a família durante o tratamento e foca em uma vida saudável e independente. É uma especialidade voltada ao tratamento de recém-nascidos, bebês, crianças e pré-adolescentes, chegando às vezes a cuidar também de adolescentes.
As doenças tratadas podem ser congênitas, quando o bebê já nasce com elas, ou adquiridas após o nascimento. Essa área ganhou força a partir dos anos 80, e de lá para cá a importância do fisioterapeuta pediátrico vem aumentando, de acordo com os últimos casos. Outra particularidade do público infanto-juvenil é que os tratamentos funcionam melhor quando realizados em um ambiente adequado, quando é um ambiente lúdico e ajustado ao universo dos pacientes, ou seja, onde eles se sintam confortáveis, pois o tratamento é longo e cansativo. Os hospitais costumam ter alas especiais destinadas ao público infantil, com essas características. O fisioterapeuta pediátrico ainda pode trabalhar nas unidades de terapia intensiva, UTI, em consultórios e muitas vezes em domicílio. Portanto, deve estar apto a tratar as doenças que podem ter origens diversas e, ao cuidar de crianças, devem estabelecer objetivos que respeitem a situação familiar e educativa. Além dos ambientes diretamente ligados à saúde, o fisioterapeuta pediátrico pode atuar também em associações, creches e escolas, sejam elas para alunos deficientes ou não. O universo de tratamento é muito amplo e vai desde cuidado preventivo até o tratamento. O que trabalhar nas sessões de fisioterapia? Recuperar as capacidades motoras, fortalecer os músculos, ganhar mobilidade articular, melhorar a postura e o equilíbrio, trabalhar a concentração, a memória e a atenção, a prevenção de complicações, ensinar a voltar às suas atividades diárias e melhorar a qualidade de vida. Atividades do fisioterapeuta no dia a dia. Avaliar o estado geral do paciente e seu problema específico, estabelecer objetivos a serem alcançados para esse paciente, definir os tratamentos adequados para atingir os objetivos, aplicar os tratamentos ou outras intervenções e acompanhar a evolução do paciente. Quais os benefícios da fisioterapia neuropediátrica? Melhorar o equilíbrio e a coordenação, restabelecer a marcha, trabalhar a memória e a concentração, ensinar atividades diárias como se vestir, tomar banho e entre outras coisas, ajudar na readaptação do paciente, pois vai aprender outras funções, e promover a autonomia. Concluindo, a fisioterapia neurológica é indispensável no tratamento de pessoas com lesões neurológicas, tanto das mais leves como as mais graves. O tempo de recuperação varia de paciente para paciente, principalmente devido ao grau da lesão. Mas quanto antes se der início ao tratamento, mais rapidamente poderá retomar as atividades diárias, sem falar na promoção de uma melhor qualidade de vida. Neste caso, é uma criança, um menino, ele sofreu um AVC neonatal, ou seja, um AVC ao nascer. Muitas pessoas acreditam que isso acontece em idosos, mas não, o AVC ou o AVE pode acontecer tanto em idosos, quanto em jovens, quanto em crianças. É que a maior taxa está nos idosos, porém pode ocorrer sim em crianças. E neste caso, ele está usando um estimulador muscular na altura do cóccix, que irá estimular toda a coluna dele, irá estimular o quadril por meio de impulsos elétricos na realização do exercício que ele está engatinhando. Essas faixas nos pezinhos são para proteção e com esse exercício será promovido o aprendizado motor da criança e o ganho de força muscular. É muito importante esse exercício, pois irá viabilizar o desenvolvimento desta criança e deve ser feito de maneira assistida pelo fisioterapeuta. Visto isso, iremos aprofundar na área da fisioterapia neurofuncional pediátrica por meio de uma entrevista com uma fisioterapeuta neurofuncional pediátrica, que irá responder os principais questionamentos das alunas. Obrigada pela atenção, tenham um bom proveito na entrevista.